Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 1 em diante. Versículo 1 em diante. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra, e obrigado, Senhor, por nos permitir a oportunidade de ouvirmos a Tua Palavra, de podermos ser alimentados pela Tua Palavra, pelo Teu Evangelho, Senhor. Fala conosco, ministra, Senhor, aos nossos corações, de modo que sejamos iluminados pela Tua Palavra, impactados pelo poder do Teu Evangelho, pela eficácia do Teu Santo Espírito. Por isso peço, Santo Espírito, venha nos encher. Venha, Espírito de Deus, encher as nossas vidas, abrindo os nossos corações para recebermos a Tua Palavra, abrindo as nossas mentes para entendermos e compreendermos o que ela diz, e nos tornando prontos a obedecer e a praticar aquilo que a Tua Palavra diz aos nossos corações. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, nesse mundo pós-moderno, uma das coisas mais difíceis que tem sido é viver o cristianismo genuíno, verdadeiro. Esse mundo, quando fala de ética, ela não é exatamente aquilo que devia ser. Esperar uma ética verdadeira do mundo é muito complicado. Mas espera-se uma ética daqueles que são cristãos. Um modo de vida totalmente distinguível do mundo. Então, quando este modo de vida, essa ética do mundo, adentra o seio da igreja, algo muito errado, muito ruim e lamentável acontece. Quando se fala de ética, não se pode alcançar ética no mundo de Deus, porque o mundo é do Senhor. Os céus e a terra pertencem ao Senhor, diz a palavra de Deus no Salmo 24. Ele não é do maligno, ele está sob influência do maligno, mas ele continua sendo do Senhor. Então, quando se fala da ética no mundo de Deus, ela é impossível de ser alcançada verdadeiramente se não houver intimidade com o Deus do mundo. Se você não tem intimidade com Deus, se você não tem intimidade com Deus através da sua palavra, que é a maneira que Deus revela a si mesmo e nos revela a nós mesmos, você não tem e nunca vai viver a ética verdadeira. Só pode viver eticamente aquele que tem intimidade com Deus. Então, veja o que tem acontecido nesse mundo pós-moderno com o cristianismo. Como vencer
esse modernismo, essa forma de pensar e de viver. Então, só há uma maneira, sendo fiel àquilo que é a nossa regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, o Evangelho. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática. A autocrítica, os pensadores que tentam confrontar e descaracterizar e desmerecer a palavra de Deus, a Bíblia, como se no máximo ela fala de certas coisas relacionadas espirituais, mas não de outras coisas, isso é uma heresia, um confronto, uma total destruição do que é o cristianismo, porque a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, ela é infalível, ela é inerrante, e se você não crer nisso, você está fadado a fracassar, a viver erroneamente ou superficialmente o seu cristianismo, mesmo que você ache que está certo. Há algumas pessoas que tentam redefinir a Bíblia, adaptá-la a esse mundo pós-moderno. Não, a Bíblia não tem que ser adaptada à modernidade. Nós é que entramos dentro dela e vivemos segundo os seus princípios. Você lê um livro de física dos anos 50 e ele não serve quase para nada na atual modernidade, porque a ciência, a psicologia, toda a filosofia muda, mas a palavra de Deus, nos seus mais de 2000 anos, jamais foi mudada e jamais foi dependente de circunstância, de tempo, de qualquer coisa. E o próprio Cristo disse: ai daquele que mudar um jota, um tio dessa palavra. Então tem pessoas tentando. Agora, é claro que nós precisamos conhecê-la, nós precisamos entendê-la, nós precisamos discernir para encarar os problemas do dia a dia, para enxergarmos e termos uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristã. Você precisa ter a Bíblia como lente que faça você enxergar como Deus enxerga, como Deus vê. E aí, quando você começa a falar, e hoje eu acho interessante, porque tudo que você vai falar hoje parece polêmica, tudo cria controvérsia. Por quê? Porque a sociedade está mudada, o homem está mudado, as coisas estão diferentes. Será que, porque há controvérsia, será que a Bíblia tem assuntos controversos? Ou será que a controvérsia é para o mundo? Pois a palavra de Deus diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não as pode entender porque elas se discernem espiritualmente. Mas isso é óbvio, isso é claro, o homem vai achar tudo que sai daqui controverso, loucura, totalmente fora. Mas e os cristãos? Aonde está a polêmica? Aonde está a controvérsia sobre assuntos complicados na vida cotidiana, né? E aqui a gente pode falar sobre aborto, sobre homossexualismo, sobre divórcio, como o texto está falando aqui. Ah, mas são assuntos controversos. Não, não são assuntos controversos para aquele que crê. Não são e não podem ser assuntos controversos, polêmicos, para aqueles que seguem e vivem de acordo com o Evangelho. Pois se o Evangelho diz, é simples assim. E por que que tanta gente erra? Por que que tanta gente falha? Por que que tem havido tantas heresias e tantas falhas no seio da igreja? Quando você observa no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, quando os saduceus, que não criam na ressurreição, muitas coisas e queriam indagar Jesus, perguntam sobre a ressurreição dos mortos, e ela diz: certa mulher casou com o marido morreu, aí ela foi e casou com o irmão, porque a lei mandava, uma morreu, e assim até o sétimo. Quando chegar no céu, com quem que ela deve ficar? Jesus falou: no céu nem casam nem se dão em casamento. E aí vem a resposta de Jesus: errais por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus.
Nós erramos por falta de conhecimento das Escrituras. E quando a Escritura fala de conhecimento, ele não fala só de conhecimento cognitivo, intelectual. Ela fala de conhecimento relacional. O conhecimento envolve o relacionamento que você tem com Deus a partir da sua palavra. Você conhece a Deus, você conhece a si mesmo, você se relaciona com Deus intimamente através da sua palavra e desenvolve a sua fé. Ela engloba, ela abrange conhecimento intelectual, como abrange relacionamento de intimidade com Deus. Você não pode dizer que tem intimidade com Deus se você não tem intimidade com a sua palavra, que é a revelação de Deus para a sua vida. É por isso que erra tanto, é por isso que o povo tem errado tanto, e não conhece o poder de Deus de mudar, o poder de Deus de ressuscitar o morto, o poder de Deus de transformar vidas. E você não pode adquirir uma ética cristã se você não tem um coração transformado. Você pode adquirir uma religiosidade, você pode adquirir um estado religioso em que você aceita, compreende, frequenta a igreja, mas não vive o Evangelho dignamente. Por quê? Para que você possa viver essa palavra, você tem que ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. E a transformação é tão importante porque você passa a parar de ter a sua visão própria, a sua justiça própria, a sua adequação própria, e você passa a viver no melhor e mais satisfatório lugar, que é o centro da vontade de Deus. Da mesma forma que você precisa de uma transformação, você precisa de formação. Após a transformação, o impacto do Espírito Santo na sua vida, você precisa de formação, que é aquele dia a dia em que Deus vai moldando o seu caráter, moldando a sua forma de ver e de enxergar a vida. Aí você vai enxergar e vai alcançar a ética cristã. Nós não podemos deixar de falar disso. O pregador do Evangelho não tem só que pregar o Evangelho segundo as circunstâncias que ocorrem, ele tem que ensinar o Evangelho. E essa é a posição prioritária, primária de um pastor: pregar e ensinar o Evangelho. Então, muitas vezes, nós precisamos aprender, desfazer do nosso orgulho, porque se o homem do mundo tem preconceito contra Deus e sua palavra, aquele que está na igreja hoje não desarma-se do seu orgulho de pensar que sabe demais e que não precisa saber mais. Não é difícil de entender que a Bíblia é contra o aborto. Mas temos que repensar o quê? A Bíblia não pode ser moldada a nós. Nós é que somos moldados a ela. É ela que molda o nosso caráter. É ela que direciona a nossa vida. Então, se você apenas lê, que contradição há, que controvérsia há, né? Você lê, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e a faz subir. É o Senhor que faz isso. Obrigado. É o Senhor que tira a vida e a dá. É o Senhor que faz descer a sepultura e subir. Ninguém pode tirar a vida. E nós sabemos que ali já encontra-se uma vida que ninguém, por razão própria, pode tirá-la, pois só o Senhor pode fazer. Você pode, vários textos, como você pega o Salmo 139, no seu versículo 15 e 16 diz, para aqueles que acham que aquele embrião que está ali ainda não é um ser:
Os meus ossos não te forem cobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Ele está falando do ventre materno. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. Então, tem gente que se diz cristão e ainda está defendendo essas coisas. Ah, é polêmico? Não. Eu estou declarando a palavra de Deus. Polêmico? A Bíblia vai ser polêmica sempre para o mundo. E se ela está sendo para você, é porque você ainda está vivendo nele, sobre a direção dele, do mundo, e não da palavra de Deus. Você não tem que viver assim. Então eu poderia citar outros textos, mas eu vou parar por aqui. Eu vou simplesmente parar por aqui. Eu poderia citar vários textos. O fato é que quando você aborta, você está assassinando um ser vivo. Você não pode dar mais valor a animais do que um ser vivo, do que um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Então, saiba disso. É polêmico? Não. Olha, é controverso? Não. Eu estou apenas dizendo o que a Bíblia diz. Agora veja bem, homossexualismo é controverso? A palavra de Deus está dizendo aqui: desde o princípio, não tendes lido o que o Criador desde os princípios fez, homem e mulher? Homem e mulher. Não existe outro gênero, não existe outra forma, não existe uma condição que se agora idealizou. O Criador, Deus, fez homem e mulher. Pronto. E é lícito o casamento de pessoas assim? A palavra de Deus está dizendo aqui: porque deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Polêmico, controverso. Por quê? Ah, mas o senhor é um absurdo com a vida que está. Mas se você pegar Romanos capítulo 1, capítulo 1 de Romanos, a partir do 24: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Será que eu estou sendo controverso? Ou será que a Bíblia contradiz e ela tem que ser distinguível mesmo do que o mundo pensa? Agora, não aquele que se diz cristão, que segue a palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Controverso. Polêmico.
ou é a palavra de Deus? Ou você segue o que a palavra de Deus diz, ou você se acomoda a algum tipo de vida secular que te dê vazão e justificativa para você ter uma vida contrária a Deus. Você nunca vai ter intimidade com Deus. Você nunca vai viver uma ética cristã se você vive de acordo com o que você pensa, com o que você acha. Então, se há polêmica, controvérsia, o que mais me deixa triste não é contradizer o que o mundo diz, porque nós fomos chamados para sermos diferentes deste mundo, porque se fomos de fato de Cristo, vivemos do reino de Cristo e não o reino do mundo, dos homens. Mas deixa triste ver que uma parte da igreja começa a aceitar certas coisas e se amoldar a certas coisas, tentando adaptar o seu cristianismo a um modo de vida secular, a encher-se de filosofias, a encher-se de coisas ímpias e achando com isso vai ter e viver a ética cristã. Não. Agora vamos falar de algo também que precisa ser visto, revisto, repensado, refletido, que é a questão do divórcio. Outra polêmica, já que dentro do seio da igreja há tantas pessoas se divorciando, que não deveria existir. Olha o que a palavra diz aqui. Jesus, para responder, eles experimentaram Jesus, é lícito mandar repudiar sua mulher por qualquer motivo, então não tem deslido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, ou seja, no princípio não era nada disso, até Moisés não era nada disso, Deus fez homem e mulher para viver juntos. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então o divórcio foi feito diante da lei mosaica, diante da lei de Deus escrito, para evitar os excessos. Por quê? Porque aquele povo achava assim, casei, já não gosto mais dessa mulher, ela não me agrada, eu tiro ela e vou casar com outra, tratando a mulher como um objeto, como nada, e ela, ao separar do marido, poderia ser considerada adúltera e ser atacada. Então ela teria que ter um documento registrado de que ela não foi culpada, de que aquele homem quis largar, para evitar os excessos, como também toda a lei, diz olho por olho, dente por dente, evitar os excessos, para dar uma certa ordem. Mas fique bem claro que Deus nunca quis divórcio, ele odeia o repúdio. Deus sempre odiou. Agora, precisamos entender até onde vai isso, aonde vai a explicação, onde vai a definição, onde vai a justificação para tais coisas, Olha para você ver como é que era a lei. Se você abrir a tua Bíblia em Deuteronômio 24, do versículo 1 ao 4 diz assim, ali a lei foi dada. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio,
e lhe der na mão e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Olha o que está dizendo aqui, e muitas vezes nós erramos por falta de conhecimento, todos nós. Vamos tentando encaixar a vida das pessoas nesse mundo pós-moderno, esquecendo do que a palavra de Deus diz. O que ela está dizendo aqui? Todo o divórcio não foi para facilitar a vida das pessoas, mas para valorizar o casamento. Ela está dizendo aqui, se um homem repudiar a sua mulher, divorciar dela e der carta de divórcio para ela, e ela se casar de novo, e o outro der carta de divórcio para ela não poderá voltar a viver com o primeiro marido. Por quê? Para não fazer do casamento uma brincadeira de criança. Como se eu posso largar, viver, voltar, largar, viver com o outro, largar, viver. Como se o casamento não fosse algo sagrado por Deus, como a palavra de Deus diz, digno de honra entre todos é um matrimônio e um leito sem mácula. Então, toda a situação é para valorizar o casamento. Então, a lei de Deus diz, você não pode divorciar, casar com o outro, divorciar do outro e voltar para o primeiro. Por quê? Porque você está brincando. Você está desvalorizando ainda mais, desmerecendo mais daquilo que foi. Então, veja quantas coisas precisamos repensar. Aí Jesus vem e diz, eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. O que a relação sexual ilícita quer dizer aqui? Abrange todas as formas de pensamento sexual do casal, o adultério de todas as formas, aquilo que não é puro, aquilo que não é santo. Então ele diz, a não ser por isso, e casar com outra mulher comete adultério, e que casar com a repudiada comete adultério. Opa! Para os divorciados, para aqueles que ainda nem casaram, para aqueles que estão casados e algum dia possam pensar em se divorciar. O que Jesus está dizendo aqui? Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Então, a Bíblia, Jesus está dizendo que só há um motivo para que você se divorcie do seu cônjuge: relação sexual ilícita. Há um outro fator que o apóstolo Paulo fala e que muitos acham no 1 Coríntios capítulo 7, quando fala do casamento, que fala quando uma pessoa deseja demais abandonar o lar, aquele homem está apto, ou aquela mulher, a se casar de novo, porque aquele quis abandonar de qualquer jeito o seu lar. Então, a vontade de abandono de um dá a liberação. Essa poderia ser uma segunda hipótese, ou uma terceira hipótese, uma violência tão arriscando a vida do outro que não tem mais condição de permanecer ao risco de vida física. Mas não por incompatibilidade de gênero, não por bel prazer de qualquer um, não porque não está sentindo nada, não porque perdeu o ânimo, não porque perdeu a alegria, perdeu o sentimento. Nada disso é justificável. E por que Jesus disse que aquele que casar com a repudiada comete adultério? Porque a partir do momento que você se separa, não sendo por esses motivos explícitos aqui da Bíblia, você rompeu o seu casamento diante dos homens, mas não diante de Deus. Então você está vivendo diante dos homens legal, mas diante de Deus imoral. Você está vivendo um adultério. Ah, pastor, Então, aí separam porque não querem mais, porque não sentem mais, porque acham que não é assim, que não é assado,
e aí cada um casa com o outro. Ambos estão vivendo em adultério, e aquele que casou com aqueles que divorciaram estão vivendo em adultério diante de Deus. Jesus está deixando claro. Por que tantos casamentos têm dificuldade disso depois do divórcio? Porque estão legalizados diante dos homens, mas não diante de Deus. Esse casamento não foi rompido diante de Deus, porque ele foi rompido sem os preceitos da palavra de Deus. Então, diante de Deus, ele permanece. Ele permanece. Então, tem muita gente se divorciando dentro da igreja, porque não está dando mais certo, porque não estou gostando mais. Errou? Por que está pensando nisso? Porque não conhece as Escrituras. Por que está pensando nisso? Porque não conhece o poder de Deus, de restaurar o amor, de transformar vidas. Quando você vai fazer, como eu faço vários congressos de casais, o que tem o número de crentes que estão ali, que são divorciados, casados pela segunda, terceira vez, é assustador. Assustador. E se as pessoas entendessem a palavra de Deus, esse número não deveria existir no seio da igreja, e ele aumenta cada dia mais. Por que há tanto divórcio dentro da igreja? Então eu preciso aprender a temer e entender e conhecer a palavra de Deus, viver a ética cristã e não a ética da carne, o prazer da carne, amar mais a criatura do que o Criador, viver princípios verdadeiros da palavra de Deus. Deus não ama e liberou o divórcio. Deus odeia o divórcio. Há uma cláusula que faz com que esse divórcio, porque Deus ama a reconciliação. Então, não adianta, pastor, mas e aqueles que estão casados e divorciados? E agora, o que fazer? Essa é uma pergunta interessante. O que fazer com aqueles que se divorciaram dentro da igreja, estão casados de novo pela segunda e terceira vez? Eu vou dizer aquilo que eu penso, que eu aprendo, que eu reflito. Não há pecado que não possa ser perdoado, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ah, tem que separar? Não, mas tem que se arrepender. Os casais que estão divorciados, que já se divorciaram, pessoas que estão casadas e foram divorciados, eles têm que ter um arrependimento diante de Deus para que sua vida seja saudável. Para que sua vida seja saudável. Isso implica qualquer um. Eles têm que só se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu errei, me perdoe, limpe o meu coração para que a minha vida conjugal esteja legal diante de Ti, para que ela seja abençoada pelo Senhor, para que eu não fique embolando a vida e achando. É engraçado como as pessoas, elas arrumam, e nós cristãos, de maneira geral, arrumamos encaixes, né, na lei de Deus para possibilitar aquilo que queremos, quando só basta você se arrepender. Eu errei, porque eu me separei, porque eu quis, porque eu não gostava, porque eu não me adaptava, porque eu achava, e eu rompi meu casamento diante dos homens, mas não diante do Senhor. Agora eu lhe peço, rompo para que eu de fato tenha total bênção, direcionamento do Senhor. Por isso é que eu estou falando disso. Ah, mas como é que é isso? Já estou vivendo. Exatamente. Nunca é tarde para que você possa dobrar o seu joelho, se você está vivendo isso, e dizer: Senhor, me perdoe, porque eu ainda não rompi legalmente o meu casamento diante de Ti. Eu quero me arrepender, Senhor, para que esse meu casamento que eu vivo hoje possa ser abençoado, possa ser legalizado pelo Senhor, para que eu não possa cometer adultério diante de Ti e fazer com que o outro que esteja comigo também cometa adultério diante de Ti.
para que o meu casamento seja fundamentado, alicerçado na tua palavra. É isso que eu digo. Mas pastor, por que o senhor está dizendo isso aí? Bom, porque Deus perdoa, mas não tem que romper. Não. Se você olhar a história de Davi com Batseba, Davi, numa tacada só, ele cometeu ele infringiu várias das leis. Ele adulterou, ele cobiçou, ele matou, por causa de Batseba. Aquele filho que ele teve, por mais que ele orasse e pedisse ali de jejum, dias sem comer, sem beber, com a boca no pó, intercedendo, morreu. E ele obedeceu à vontade de Deus, ele se arrependeu. Se você ler o Salmo 51, diz: a um coração contrito e quebrantado, o Senhor jamais despreza. Mas por que ele volta a viver com Batseba e dela sai Salomão e prossegue? Não tinha que ser amaldiçoado? Por que houve a legalização? Deus sabe, Deus diz que Davi era um homem segundo o coração dele, pronto a se arrepender, sofrer as consequências do seu pecado. Às vezes não entendemos todas as coisas de Deus e nunca vamos entendê-las exaustivamente, porque Deus nos dá apenas suficiente aquilo que podemos entender, mas não exaustivamente, porque nossa mente não pode captar a grandeza dos mistérios de Deus. Ela é muito limitada para isso. É como um copo de 200 ml querendo conter um oceano inteiro. Mas uma coisa é certa, Davi continuou. Isso dá legalidade ao erro? Não. Davi se arrependeu. Davi se prostrou diante de Deus. Davi disse: pode fazer qualquer coisa, mas não afasta o teu espírito de mim. Davi foi e disse: a um coração contrito e quebrantado não desprezará a Deus. Davi disse: lava-me, purifica o meu ser. Então, veja que da mesma forma, aquele que está vivendo conscientemente e deixou de lado como se outras coisas apagassem, está errado. Coloque-se diante de Deus para que seu casamento seja abençoado. Se você está vivendo essa história, e se arrependa daquilo que você fez mesmo, e diga: Senhor, eu preciso apagar essa história. Lembra-se que tudo precisa passar por uma purificação. Quando Jesus curou os leprosos, vai lá e apresente ao sacerdote para a purificação. A purificação era necessária. Purifica-me como sopo, disse Davi. Ou seja, lava-me, limpa-me, para que eu possa viver uma relação pura, limpa, sem mácula. Limpa-me, purifica-me. E o processo de purificação, ele é importantíssimo, porque é a partir daí que você é restaurado mesmo. É a partir daí que o passado já não mais determina o que você é com Deus no presente. A purificação é isso. O passado já não mais me obstrui a minha relação com Deus hoje. Então, muitas vezes, eu não consigo intimidade com Deus, porque eu ainda não passei pelo processo de purificação. Eu ainda tenho marcas que precisam ser limpas. E uma delas é isso. Então, para aqueles que não casaram, precisam entender como é que funciona. Casamento é algo sério, é algo sagrado, sacramentado por Deus, algo digno de honra. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento, transformando as águas que eram para a purificação no vinho. Então, precisamos entender, para aqueles que estão casados, para a hora que passar na cabeça, precisamos entender o que pesa, o que justifica um divórcio. E para aqueles que já se divorciaram, estão casados pela segunda, terceira vez, estão dentro da igreja, precisam limpar-se, purificar-se. E a purificação é feita pelo arrependimento. Coloque-se diante de Deus. Todos que me ouvem, coloque-se diante de Deus.
Diga: Senhor, eu rompi meu casamento diante da lei dos homens, mas eu sei que meu casamento passado não foi rompido diante do Senhor, porque ele não foi feito segundo a única justificativa ou as únicas justificativas que a palavra de Deus me determina. Então, se eu cometi o erro, se eu vivi isso, eu me arrependo diante do Senhor, purifica, para que eu possa continuar e seguir em frente a minha vida agora, liberto dessa mancha, dessa culpa em minha vida. É por isso que muitos casamentos têm dificuldade. É por isso que o índice piora ao invés de melhorar. A Bíblia jamais vai te dar justificativa para divorciar. Ela vai te dar todo o alimento para que você possa ter um casamento verdadeiramente para a glória de Deus. Então, erra porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. As Escrituras para te dizer o que Deus diz, e o poder de Deus para moldar o seu coração, o seu caráter, transformar o seu coração e formá-lo cada dia, até, como diz a palavra de Deus, como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais e mais até tornar-se dia perfeito. Ah, pastor, e quem abortou? Mesmo, vai lá e se arrepende do que fez, para não carregar essa culpa pelo resto da sua vida. Quantas pessoas cometem isso e depois, quando querem ter filhos, não podem? Quantas pessoas fazem isso e não sabem o que fizeram? Você vai ver filhos e mães que queriam abortar e foram convencidos a não fazê-lo, agradecendo pela mãe não ter tirado a vida deles. Então arrependa-se. Eu estou na igreja, mas eu cometi um aborto. Arrependa-se diante de Deus, porque não há pecado que não seja perdoado a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. E para aqueles que vivem o casamento homossexual, não preciso nem falar, porque isso não existe diante de Deus. Arrependa-se, não só do seu casamento. Ah, mas você falou que não separa. Separa, porque você tem que arrepender do seu pecado de manter essa vida promíscua diante de Deus. Quem ama, e se você ama a pessoa que está ali, pensa não só nessa vida, mas no reino de Deus, na vida eterna. Na vida eterna. Pois agora ele está vivendo os prazeres da carne. E na eternidade, ele vai viver o desprazer de não ter mais o Espírito de Deus ao seu lado, e vai ver o desprazer que a carne vai dar. Então fica aí. É uma questão bíblica, é uma questão de princípios, é uma questão de ética cristã. Nós não precisamos viver a ética do mundo, nós vivemos a ética de Deus, porque na verdade o mundo não tem ética, o mundo tem o que lhe é interesse. E nossa ética é a glória de Deus, é o prazer de Deus, é a vontade de Deus, é o chamado de Deus. E entender que nós somos distinguíveis deste mundo, somos diferentes. Não posso fazer diferença no mundo se eu me igualar a ele. Eu não posso fazer diferença na minha família se eu conversar os mesmos assuntos, pensar os mesmos pensamentos e ter os mesmos sentimentos. Eu não posso amar as pessoas se eu não quiser para elas o melhor. E o melhor é aquilo que vem de Deus. Então fica aí o ensino, o aprendizado, né? Para essas três coisas. Essa mensagem não é polêmica, ou pelo menos não deveria ser para a igreja. Ela é polêmica como qualquer mensagem da palavra de Deus é polêmica e controversa para o mundo. E deve ser, mas jamais para aquele que crê e para aquele que obedece os mandamentos de Deus. Amém? Vamos orar. Fecha os teus olhos.